Seja bem-vindo ao Esqueletos da Sociedade. Vamos para mais uma noite de terror. Era uma noite chuvosa quando o caminhoneiro Elias Cruz viu pela primeira vez o vulto na estrada. Ele estava dirigindo pela BR-116, uma das rodovias mais perigosas do país, quando algo apareceu no meio da pista. Elias pisou no freio, mas o caminhão deslizou na pista molhada. Quando o veículo parou, ele olhou para trás, esperando ver o corpo de alguém atropelado. Mas não havia nada lá, apenas a estrada escura e vazia, o som da chuva batendo no capô do caminhão. Elias era um homem simples, de 45 anos, com um passado cheio de arrependimentos. Ele havia perdido a esposa e a filha em um acidente de carro anos atrás e desde então vivia apenas para o trabalho. Ele era conhecido por seus colegas como um homem quieto que raramente falava sobre sua vida pessoal. Mas Elias carregava um segredo. Ele tinha visões desde criança, visões de pessoas que morreram de forma trágica. Ele sempre tentou ignorá-las, mas agora elas estavam voltando com mais força do que nunca. Na noite seguinte, Elias estava novamente na estrada, tentando manter a mente ocupada com música e rádio. Mas ele começou a ver mais vultos. Desta vez, eram vários espalhados pela estrada. Ele tentou desviar, mas o caminhão começou a tremer e a fazer barulhos estranhos. De repente, o rádio parou de funcionar e a voz sussurrou o seu nome. Elias sentiu um frio na espinha e acelerou, tentando escapar daquela sensação opressiva. Quando ele finalmente chegou ao próximo posto de gasolina, desceu do caminhão e olhou para trás. Na carroceria, ele viu marcas de mãos ensanguentadas. Ele tentou limpar, mas as marcas não saíam. Foi então que ele ouviu uma risada baixa e rouca, vindo de dentro do caminhão. Ele olhou para dentro, mas não havia ninguém lá. Apenas o som da risada ecoando em sua mente. As noites seguintes foram um pesadelo. Elias começou a ver os fantasmas não apenas na estrada, mas também em seus sonhos. Eles eram pessoas que haviam morrido em acidentes naquela rodovia e agora pareciam estar presas ali, tentando se comunicar com ele. A atmosfera dentro do caminhão ficou cada vez mais pesada, com o ar ficando frio e o som de sussurros preenchendo o espaço. Elias começou a questionar sua sanidade, mas sabia que algo estava errado. Ele precisava descobrir o que aqueles fantasmas queriam. Uma noite, Elias decidiu parar em um antigo cemitério que ficava à beira da estrada. Ele sentiu que era lá que os fantasmas queriam levá-lo. Ao entrar no cemitério, ele encontrou uma lápide com seu próprio nome. A data de nascimento estava correta, mas a data da morte era a daquela noite. Elias sentiu um choque de terror, mas antes que pudesse reagir, ele foi puxado para trás por uma força invisível. Quando acordou, ele estava de volta ao caminhão, mas algo estava diferente. O painel do caminhão estava coberto de sangue e o rádio sussurrava: "Você é um de nós agora." Elias tentou ligar o caminhão, mas o motor não pegava. Ele olhou pelo retrovisor e viu os fantasmas se aproximando, suas caras distorcidas e cheias de dor. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. De repente, o motor do caminhão ligou sozinho e o veículo começou a se mover, acelerando em direção à estrada. Elias tentou frear, mas o caminhão não respondia. Ele olhou para frente e viu uma curva fechada se aproximando.
o caminhão acelerou mais e Elias percebeu que não havia escapatória. Ele fechou os olhos, ouvindo os gritos dos fantasmas ecoando em sua mente. E então, tudo ficou em silêncio. Na manhã seguinte, o caminhão de Elias foi encontrado abandonado na beira da estrada. Não havia sinais de acidente, mas o painel estava coberto de marcas de mãos ensanguentadas. Elias nunca foi encontrado, mas os motoristas que passam pela BR-116 à noite juram que ainda o veem dirigindo seu caminhão fantasma com os olhos cheios de terror e os fantasmas da estrada ao seu redor. A noviça Clara chegou ao convento de Santa Teresa em uma noite de tempestade, com o vento uivando como uma alma perdida. As portas do convento rangiam ao se abrir e a Madre Superiora, irmã Ágata, a recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. "Bem-vinda, minha filha", disse a Madre, sua voz ecoando pelos corredores sombrios. "Aqui você encontrará paz e redenção." Mas Clara logo perceberia que o convento guardava segredos mais sombrios do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Clara era uma jovem de 22 anos, com um passado cheio de dor e arrependimentos. Ela havia entrado para o convento em busca de um novo começo, mas trazia consigo um segredo que a atormentava. Ela havia testemunhado um assassinato e, por medo, não denunciara o criminoso. A culpa a consumia e ela esperava que a vida religiosa pudesse trazer-lhe algum alívio. Irmã Ágata era uma mulher de aparência severa, com olhos que pareciam ver através das almas. Ela era respeitada e temida pelas outras freiras, que a obedeciam sem questionar. Mas havia algo em sua presença que deixava Clara inquieta, uma sensação de que a Madre Superiora escondia algo terrível. Irmã Maria, uma freira mais jovem, era a única que parecia simpática a Clara. Ela tinha um ar de tristeza constante e seus olhos frequentemente se enchiam de lágrimas. "Cuidado com as sombras", ela sussurrou para Clara em uma noite, antes de desaparecer rapidamente pelo corredor. Nos primeiros dias, Clara tentou se adaptar à rotina do convento, às orações, os trabalhos manuais, o silêncio quase absoluto. Mas logo ela começou a notar coisas estranhas. À noite, ouvia passos no corredor fora de seu quarto, mas quando abria a porta, não havia ninguém. Uma vez, ela viu uma figura de hábito branco no jardim, mas quando se aproximou, a figura desapareceu. Clara tentou falar com Irmã Maria sobre o que estava acontecendo, mas a freira parecia cada vez mais assustada. "Não faça perguntas", ela disse, seus olhos cheios de medo. "Aqui, algumas coisas são melhor deixadas no esquecimento." Uma noite, Clara foi acordada por um grito abafado. Ela correu para o corredor e viu Irmã Maria sendo arrastada para uma porta no final do corredor por uma figura encapuzada. Clara tentou seguir, mas a porta estava trancada. No dia seguinte, Irmã Maria havia desaparecido e quando Clara perguntou sobre ela, as outras freiras apenas abaixaram os olhos e sussurraram orações. O convento parecia estar envolto em uma névoa permanente e o ar estava sempre frio, mesmo nos dias mais quentes. As paredes de pedra guardavam segredos antigos e os corredores ecoavam com sussurros que ninguém admitia ouvir.
Clara começou a ter pesadelos vívidos, nos quais via as freiras realizando rituais estranhos, com cantos em uma língua que ela não reconhecia. Determinada a descobrir a verdade, Clara começou a investigar em segredo. Ela encontrou um diário escondido na biblioteca, pertencente a uma freira que havia desaparecido anos antes. O diário falava de um pacto feito pelas freiras com uma entidade sombria, em troca de proteção e poder. A entidade exigia sacrifícios e as freiras escolhiam uma entre elas a cada ano para ser oferecida. Clara percebeu que Irmã Maria havia sido a última vítima e que ela mesma poderia ser a próxima. Ela confrontou Irmã Ágata, que finalmente revelou a verdade. O convento estava amaldiçoado e as freiras eram escravas da entidade. Você não pode escapar, disse a Madre Superiora, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Ela já escolheu você. Na noite do ritual, Clara foi levada à cripta sob o convento, onde as outras freiras a aguardavam. Com velas nas mãos e cantos antigos nos lábios, Irmã Ágata segurava uma faca ritualística e Clara sabia que seu fim estava próximo. Mas então ela lembrou-se do segredo que trazia consigo, do assassinato que testemunhara. Com uma força que não sabia ter, ela gritou a verdade, acusando a entidade de ser o verdadeiro assassino. O ar na cripta ficou gelado e as velas se apagaram. Quando a luz voltou, as freiras estavam caídas no chão e Irmã Ágata estava envelhecida, como se tivesse perdido décadas de vida em segundos. Clara correu para fora do convento, mas ao olhar para trás, viu que o prédio estava em ruínas, como se tivesse sido abandonado há séculos. Clara nunca mais voltou ao convento, mas as visões continuaram. Ela sabia que a entidade ainda estava lá, esperando por sua próxima vítima, e em noites de tempestade, ela ainda ouvia os sussurros, chamando-a de volta para o silêncio do convento. Era uma manhã fria e cinzenta quando o tratador do zoológico, Lucas, encontrou o primeiro corpo. O lobo cinzento, um animal majestoso chamado Thor, estava morto em sua jaula, com os olhos arregalados e uma expressão de terror congelada em seu rosto. A causa da morte era desconhecida, mas as marcas no pescoço do animal sugeriam algo muito pior do que uma doença. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha enquanto olhava para o cadáver, sabendo que algo estava terrivelmente errado. Lucas Mendes era um homem de 35 anos, dedicado ao seu trabalho no zoológico. Ele havia crescido em uma pequena cidade cercada por florestas e sempre sentira uma conexão profunda com os animais. Após a morte de sua esposa em um acidente de carro, ele se mudara para a cidade grande e encontrara refúgio no zoológico, onde podia cuidar de criaturas que, como ele, pareciam perdidas e solitárias. Doutora Helena Costa, a veterinária-chefe do zoológico, era uma mulher inteligente e pragmática, mas também profundamente cética. Ela e Lucas tinham uma relação de respeito mútuo, mas frequentemente discordavam sobre os métodos de cuidado dos animais. Helena acreditava em ciência e lógica, enquanto Lucas confiava em sua intuição e conexão emocional com os animais. Carlos, o segurança noturno, era um homem quieto e reservado, com um passado misterioso. Ele parecia sempre estar no lugar errado na hora errada, e suas explicações para os eventos estranhos no zoológico eram sempre vagas e evasivas. Nos dias seguintes,
mais animais foram encontrados mortos, cada um com marcas semelhantes às de Thor. Um tigre de Bengala, uma águia careca e até um urso pardo foram vítimas do que parecia ser uma força sobrenatural. Lucas começou a investigar, descobrindo que os animais haviam morrido em noites de lua cheia e que suas jaulas estavam trancadas por dentro, sem sinais de intrusão. Ele encontrou um diário antigo na biblioteca do zoológico, escrito por um tratador que havia trabalhado lá décadas atrás. O diário falava de uma maldição que assombrava o zoológico, uma entidade que se alimentava da vida dos animais e, eventualmente, dos humanos. O tratador havia desaparecido misteriosamente e o diário terminava com uma advertência: ela sempre está faminta. Uma noite, Lucas decidiu ficar no zoológico após o fechamento, determinado a descobrir a verdade. Ele se escondeu perto das jaulas dos grandes felinos, esperando por qualquer sinal de atividade. Por horas, tudo permaneceu quieto, até que ele ouviu um som baixo e gutural vindo da jaula do leão. Ele se aproximou cautelosamente e então viu algo que o fez congelar. Uma figura alta e esguia, com membros desproporcionais e olhos brilhantes. Estava dentro da jaula, curvada sobre o leão. A criatura virou-se lentamente para Lucas e ele correu, ouvindo o som de risadas ecoando atrás dele. O zoológico, que antes era um lugar de alegria e admiração, agora parecia um labirinto de sombras e segredos. As árvores sussurravam com o vento e os olhos dos animais refletiam um medo primitivo. Lucas começou a ter pesadelos vívidos, nos quais via a criatura se aproximando dele, seus olhos brilhando com uma fome insaciável. Lucas descobriu que o zoológico havia sido construído sobre um antigo cemitério indígena e que a entidade era um espírito vingativo que havia sido despertado quando o zoológico foi expandido anos atrás. Ele confrontou Carlos, que finalmente admitiu que sabia da maldição, mas havia sido ameaçado para manter silêncio. Ela me escolheu, Carlos confessou, seus olhos cheios de terror. Ela me deu vida, mas agora quer de volta. Na noite da próxima lua cheia, Lucas e Helena se prepararam para enfrentar a criatura. Eles realizaram um ritual descrito no diário, usando ervas e símbolos sagrados para tentar banir o espírito. Mas quando a criatura apareceu, ela era mais poderosa do que jamais haviam imaginado. Helena foi arremessada contra uma parede e Lucas ficou cara a cara com a entidade. Ele gritou as palavras do ritual, mas a criatura apenas riu, sua voz ecoando como o som de 1000 almas perdidas. Na manhã seguinte, o zoológico foi encontrado em silêncio. Todos os animais estavam mortos e Lucas e Helena haviam desaparecido. Carlos foi o único sobrevivente, mas ele estava irreconhecível, seus olhos vazios e sua mente destruída. O zoológico foi fechado para sempre, mas os moradores da cidade juram que, em noites de lua cheia, ainda podem ouvir os sons de risadas ecoando das ruínas e ver uma figura alta e esguia vagando entre as jaulas vazias. Era uma noite como qualquer outra no velho armazém da Rua das Sombras, ou pelo menos era o que Frank Miller pensava quando começou seu turno. O ar estava pesado, carregado com o cheiro de mofo e metal enferrujado. As luzes fluorescentes piscavam como vagalumes moribundos, lançando sombras que pareciam se mover por conta própria. Frank,
Um homem de 40 e poucos anos, com olhos fundos e um casaco de couro gasto, sentou-se em sua cadeira desgastada, preparando-se para mais uma longa noite de tédio. Mas essa noite seria diferente. Essa noite, o armazém iria acordar. Frank não era um homem de muitos amigos. Sua vida era simples, quase monótona. Trabalhava como vigia noturno há 10 anos, desde que perdera o emprego na fábrica de móveis. Sua esposa, Marta, havia partido há 5 anos, deixando-o com uma casa vazia e um coração ainda mais vazio. Ele tinha um filho, Tommy, que agora morava em outra cidade, ocupado com sua própria vida. Frank era um homem solitário, mas não se importava. Preferia a solidão ao barulho do mundo lá fora. Mas havia algo em Frank que poucos sabiam. Ele tinha um passado obscuro, uma história que nunca contava a ninguém. Quando jovem, ele havia sido envolvido em um acidente de carro que tirara a vida de sua irmã mais nova. Ele nunca se perdoou por isso, e o peso da culpa o acompanhava como uma sombra constante. A primeira coisa estranha que Frank notou foi o som, um sussurro baixo, quase imperceptível, que parecia vir das profundezas do armazém. Ele levantou-se, pegou sua lanterna e começou a caminhar em direção ao som. As luzes piscavam mais intensamente agora, e as sombras pareciam se mover em sua direção. Frank sentiu um frio na espinha, mas continuou andando. Quando chegou ao fundo do armazém, viu algo que o fez parar em seco. Uma porta que ele nunca tinha visto antes estava entreaberta, e de dentro vinha uma luz fraca e pulsante. Frank hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Ele empurrou a porta e entrou. O que ele viu o deixou sem fôlego. Era uma sala grande, cheia de objetos estranhos e antigos. No centro da sala havia um espelho enorme, coberto por um pano preto. Frank sentiu uma atração inexplicável pelo espelho, como se ele estivesse chamando por ele. Ele se aproximou e, com mãos trêmulas, puxou o pano. O que ele viu refletido não era seu rosto, mas sim o rosto de sua irmã, morta há tantos anos atrás. Ela sorriu para ele, mas o sorriso era frio e vazio. Frank recuou, mas a imagem no espelho não desapareceu. Em vez disso, ela começou a falar. "Frank", disse a voz de sua irmã, "você me matou." Frank caiu no chão, tentando se afastar do espelho, mas a imagem de sua irmã começava a acusá-lo, culpando-o. Ele fechou os olhos, esperando que tudo fosse um pesadelo, mas quando os abriu novamente, a sala estava vazia. O espelho estava coberto novamente e a porta estava fechada. Ele correu de volta para sua cadeira, tremendo. O que havia acontecido? Ele estava ficando louco? Frank olhou para o relógio. Apenas 1 hora havia se passado desde o início de seu turno. A noite ainda estava longe de acabar. As horas seguintes foram um pesadelo. Frank ouvia vozes, via sombras se movendo, sentia mãos invisíveis tocando seu rosto. Ele tentou ligar para a polícia, mas o telefone não funcionava. Tentou sair do armazém, mas a porta estava trancada por dentro. Ele estava preso, sozinho, com os fantasmas de seu passado. Quando o sol finalmente começou a nascer, Frank pensou que o pesadelo havia acabado. Ele se levantou, preparando-se para sair, mas então ouviu uma voz atrás de si. Frank era a voz de Marta, sua esposa falecida. Ele se virou lentamente e viu Marta parada na porta, sorrindo para ele. Mas algo estava errado. Seu rosto estava pálido, seus olhos vazios.
Você não pode fugir de mim, Frank, ela disse, avançando em sua direção. Frank recuou, mas Marta continuou a se aproximar. Ele tentou gritar, mas a voz não saiu. Quando Marta finalmente o alcançou, ela estendeu a mão e tocou seu rosto. Frank sentiu um frio intenso e então tudo ficou escuro. Quando a equipe da manhã chegou ao armazém, encontraram Frank sentado em sua cadeira, olhando fixamente para a parede. Ele estava vivo, mas parecia ter envelhecido décadas em uma única noite. Seus olhos estavam vazios e ele não respondia a nenhuma pergunta. Frank nunca mais foi o mesmo. Ele continuou trabalhando como vigia noturno, mas agora ele sabia a verdade. O armazém não era apenas um lugar de trabalho, era um portal para o outro lado, um lugar onde os mortos podiam se comunicar com os vivos, e Frank, com seu passado cheio de culpa e arrependimento, era o vigia perfeito para esse lugar sombrio. Ele sabia que uma noite, mais cedo ou mais tarde, os mortos viriam buscá-lo, e ele estaria pronto, porque no fundo, ele sabia que merecia isso. Ela sentiu o primeiro pontapé na madrugada de uma terça-feira, quando a lua estava cheia e o vento uivava como um lobo ferido. Não foi um pontapé comum, não. Foi algo mais profundo, mais visceral. Como se algo dentro dela estivesse tentando escavar seu caminho para fora. Clara colocou a mão sobre a barriga, os dedos tremendo, e sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha. Algo estava errado. Algo estava muito errado. Clara era uma mulher de 32 anos, cabelos castanhos que caíam em ondas sobre seus ombros, olhos verdes que pareciam carregar o peso de um segredo antigo. Ela morava em uma pequena cidade no interior do Maine, onde as casas eram separadas por quilômetros de floresta e o silêncio era tão espesso que, se você ouvisse o eco de seus próprios pensamentos, ficava assustado. Seu marido, Tom, era um homem simples, de mãos calejadas e sorriso fácil, que trabalhava como mecânico na única oficina da cidade. Eles estavam tentando ter um bebê há anos e Clara finalmente engravidou, como se fosse o universo concedendo-lhe uma bênção. Mas agora, deitada na cama, com o vento batendo contra as janelas e a barriga pulsando com uma vida que parecia cada vez mais estranha, Clara não conseguia se livrar da sensação de que algo estava terrivelmente errado. Os dias se transformaram em semanas e Clara começou a notar coisas pequenas no início. O bebê se movia demais, como se estivesse tentando fugir de algo. Ela começou a ter sonhos vívidos, pesadelos que a faziam acordar gritando, com a sensação de que algo estava observando-a do canto escuro do quarto. Tom tentava acalmá-la, dizendo que era apenas a ansiedade da gravidez, mas Clara sabia que era mais do que isso. E então houve a primeira queda de energia. A casa ficou completamente às escuras e Clara ouviu um som vindo de seu ventre, um som que não deveria ser possível. Era como se alguém estivesse rindo, o riso baixo e gutural que ecoava em sua mente. Quando a luz voltou, Clara olhou para o espelho e viu algo que a fez congelar. Sua barriga estava coberta de marcas, como se algo tivesse tentado escavar sua saída. Clara começou a pesquisar, a procurar por respostas que não queria encontrar. Ela descobriu histórias de outras mulheres em outras cidades que haviam passado por coisas semelhantes,
mulheres que haviam desaparecido, ou pior, haviam sido encontradas mortas, com suas barrigas abertas e vazias. Ela leu sobre uma lenda local, uma história antiga sobre uma entidade que habitava as florestas, uma criatura que se alimentava de almas não nascidas. E então houve a noite em que Tom desapareceu. Ele saiu para buscar lenha e nunca mais voltou. Clara o chamou, gritou seu nome, até que sua voz ficou rouca, mas a única resposta foi o som do vento e o riso baixo que agora parecia vir de todos os lugares. A casa parecia estar viva, respirando com ela, as paredes rangendo como se estivessem gemendo de dor. Clara não sabia se conseguiria dormir, mas com o som do riso e os movimentos frenéticos do bebê, que agora parecia estar lutando contra algo que ela não podia ver, era impossível. Ela começou a ver sombras se movendo nos cantos de seus olhos, formas que desapareciam quando ela se virava para olhar. E então houve a noite em que ela viu o rosto. Estava escuro, mas ela podia vê-lo claramente, como se estivesse iluminando uma luz interna. Era um rosto deformado, com olhos negros como carvão e um sorriso que se estendia até as orelhas. Ele sussurrou algo para ela, algo que ela não conseguia entender, mas que a fez sentir uma onda de terror tão intensa que ela desmaiou. Quando ela acordou, estava no hospital. O médico disse que ela havia sofrido uma queda, mas Clara sabia que não era verdade. Ela podia sentir algo dentro dela, algo que não era seu bebê, algo que estava crescendo, se alimentando dela. E então houve a última reviravolta. O médico mostrou a ela os resultados do ultrassom. Clara olhou para a tela, esperando ver o rosto de seu bebê, mas o que ela viu a fez gritar. Não era um bebê, era algo monstruoso, algo que não pertencia a este mundo. O médico tentou acalmá-la, dizendo que era apenas uma distorção da imagem, mas Clara sabia a verdade. Ela estava carregando algo que não era humano, algo que estava esperando o momento certo para nascer. Clara fugiu do hospital, correndo pela floresta escura, com o vento uivando em seus ouvidos e o riso ecoando em sua mente. Ela sabia que não podia escapar, que não havia como escapar, mas ela também sabia que não podia deixar aquela coisa nascer. E então ela parou, olhou para a lua cheia, sentiu o frio da noite em sua pele e tomou uma decisão. Ela não sabia se funcionaria, mas era sua única chance. Clara colocou as mãos sobre a barriga, sentiu o movimento frenético da criatura dentro dela e sussurrou uma única palavra: não. E então ela começou a correr em direção ao penhasco. O vento uivou mais alto, o riso se tornou um grito e Clara saltou. Mas antes que ela atingisse o chão, ela ouviu algo que a fez saber que era tarde demais. O som de um riso, vindo de dentro dela. E então, tudo ficou escuro.